Você já sentiu que, por mais que mude seus hábitos, cuide da sua saúde ou mude seus pensamentos, ainda existe um vazio ou uma ansiedade no fundo da sua alma que simplesmente não passa? Como se você estivesse sempre correndo atrás de algo, mas sem sair do lugar. Há milhares de anos, as antigas escrituras conhecidas como Upanishads registraram uma verdade secreta. Esses ensinamentos não foram inventados por mentes humanas. Segundo a tradição, eles foram revelados pelos próprios Devas, as divindades celestiais. E os grandes sábios da antiguidade receberam essa revelação e dedicaram suas vidas a compreender, proteger e transmitir esse mapa sagrado para a humanidade. Eles nos revelaram que nós não somos apenas uma mente e um corpo. Nós somos feitos de camadas. Segundo esses ensinamentos, os seres humanos possuem 5 camadas, chamadas de Panchakoshas, ou as 5 bainhas. O grande problema da humanidade é que nós passamos a vida inteira trancados dentro dessas camadas, acreditando que somos elas. E quando você fica preso nessas prisões invisíveis, sua vida se torna um ciclo repetitivo de autossabotagem e sofrimento. Hoje, nós vamos descascar essas 5 camadas, e você vai descobrir, pela primeira vez, em qual dessas prisões você está trancado. A primeira camada, a mais externa e visível de todas, é a Annamaya Kosha, a bainha do corpo físico, que é alimentada pela matéria. Ficar preso aqui significa que você acredita piamente que você é apenas a sua biologia. Sua identidade inteira se resume à sua embalagem. Quer ver um exemplo moderno? É a pessoa que vive escrava dos 5 sentidos e da estética. Se ela sente um vazio interno, tenta preencher com comida. Se está ansiosa, busca prazeres imediatos. Ela passa horas no espelho monitorando cada nova ruga, gasta fortunas em procedimentos estéticos e conta cada caloria como se disso dependesse a sua alma. Pense naquelas pessoas que começam a ir à academia e, na mesma semana, transformam suas redes sociais em um diário de atleta. Postam fotos com frases motivacionais e assumem uma persona fitness. O erro não está em cuidar da saúde, mas sim no fato de que o corpo virou um outdoor para aplacar a insegurança da mente. Quando você se tranca na primeira camada, qualquer sinal de envelhecimento ou perda de estética é vivido como o fim do mundo, porque você esqueceu que o corpo é apenas a casa onde você mora, e não quem você é. Mas logo abaixo do corpo físico, existe uma segunda camada. Pranamaya Kosha, a bainha da energia vital. É ela que controla as funções automáticas do seu corpo, como a sua digestão, seus batimentos cardíacos e a sua respiração. Ficar preso aqui significa ser escravo dos impulsos e da preguiça do próprio organismo. Sabe aquele dia em que você acorda cheio de energia e sente que pode conquistar o mundo, mas no dia seguinte acorda letárgico, com uma preguiça absurda e desiste de todos os seus planos? Isso é o aprisionamento pelo prana. A pessoa que vive presa aqui não tem constância. Se a energia do corpo está alta, ela trabalha. Se a energia cai, ela se joga no sofá e sabota a própria rotina. Ela não governa a própria vida. Ela é governada pela oscilação biológica do corpo. Ela confunde o cansaço do organismo com uma depressão existencial. As coisas começam a ficar realmente perigosas quando entramos na terceira camada, Manomaya Kosha, a bainha das emoções e da mente reativa. É aqui que mora o processador dos nossos traumas, memórias e desejos automáticos. Você certamente conhece alguém, ou talvez você seja essa pessoa, que, ao tentar contar uma história triste do seu passado, não consegue terminar a frase porque a voz embarga e as lágrimas começam a cair imediatamente. O evento aconteceu há anos, talvez há décadas. No mundo real, ele não existe mais. Mas na mente da pessoa, ele está acontecendo agora. Ficar preso aqui significa que você perdeu o controle sobre o seu próprio teatro mental. Você não possui as suas memórias possuem você. Sempre que você toca em uma ferida antiga, sua mente desliga o seu intelecto e te joga de volta no abismo daquela dor.
Você se torna escravo de um passado que já deixou de existir lá fora, mas que continua vivo e torturando você dentro da sua própria cabeça. Mais profunda que as emoções é a quarta camada, Vijnanamaya Kosha, a bainha do intelecto. Em sânscrito, a faculdade mais alta dessa camada é o Buddhi, o seu poder de lógica, discernimento e julgamento. Mas até a inteligência pode se transformar em uma masmorra. Aqui encontramos o paradoxo do hiperracional. É aquela pessoa brilhante para resolver problemas complexos no trabalho, gerenciar crises ou analisar dados difíceis, mas que, diante das coisas mais simples e humanas da vida, entra em total curto-circuito. O psiquiatra Carl Jung explicava que o intelectual foca tanto na lógica que deixa o seu mundo sentimental completamente infantil e subdesenvolvido no inconsciente. Essa pessoa se torna um gigante para a ciência, mas uma criança para os afetos. Quer ver isso na prática? Observe quando esse intelectual precisa lidar com a mudança de humor do parceiro. Em vez de oferecer um abraço ou uma escuta empática, ele começa a fazer um interrogatório clínico, tentando consertar o sentimento do outro com argumentos lógicos. Ou pense em quando ele precisa lidar com a birra de uma criança pequena. Ele tenta debater racionalmente com o filho de 3 anos e quando percebe que a lógica falha, ele se irrita e se isola. Ele é capaz de planejar o futuro financeiro de uma empresa, mas trava em uma crise de ansiedade se tiver que tomar uma decisão simples, que envolva intuição ou gosto pessoal, como escolher o restaurante do jantar. O erro dessa pessoa foi acreditar que acumular informação e controle é o mesmo que ter sabedoria. O intelecto dela se tornou uma fortaleza de arrogância. Ela usa o conhecimento técnico como um escudo para não parecer vulnerável. Ela sabe explicar a psicologia e a mente humana em termos acadêmicos, mas não consegue sintonizar com o coração de quem está ao seu lado. Ela se tornou uma mente brilhante, mas existencialmente analfabeta. E aqui reside a maior ironia cósmica de Maya, a grande força de ilusão do universo. Como um mestre invisível que adora testar nossa evolução através dos opostos, Maya frequentemente une, em um relacionamento, 2 pessoas trancadas em prisões diferentes. Ela tranca na mesma casa alguém preso na bainha das emoções com alguém totalmente isolado na fortaleza do intelecto. Quer ver como isso se manifesta na prática simples do dia a dia? Observe esse casal indo ao supermercado. A pessoa presa na bainha do intelecto transforma as compras em uma missão matemática. Ela calcula o preço por grama, projeta o valor final no caixa e estaciona o carro na distância milimetricamente exata para otimizar o espaço e o esforço de carregar as sacolas. A mente dela vive no futuro, no cálculo, no controle. Ao seu lado, a pessoa presa na bainha das emoções caminha por outro universo. Ela não está olhando para os números, mas para os estímulos. Ela pega um chocolate porque teve um dia difícil e merece um conforto. Ela se estressa com o barulho do ambiente ou fica genuinamente preocupada porque o caixa parecia de mau humor. Ela vive no plano do sentimento e do desejo imediato. O racional olha para o parceiro e pensa: que pessoa irresponsável e impulsiva. O emocional olha de volta e pensa: que pessoa fria e mesquinha, que calcula até a vaga do carro e não tem leveza. Eles acham que estão brigando por causa do preço do arroz ou de marcas de sabão. Mas a verdade é que as suas consciências estão presas em dimensões completamente diferentes da mente. Maya os uniu para que servissem de espelho. O racional precisa aprender a sentir. O emocional precisa aprender a pensar. Por fim, chegamos à quinta e mais sutil de todas as prisões, Anandamaya Kosha, a bainha da felicidade ou da bem-aventurança. Você deve estar pensando, mas como a felicidade pode ser uma armadilha? Os antigos sábios chamavam essa camada de a gaiola de ouro. E ela tem 2 formas clássicas de nos aprisionar no mundo moderno. A primeira é a fuga espiritual.
É aquela pessoa que se isola em incensos, mantras e retiros, buscando desesperadamente uma vibe positiva constante, mas que simplesmente se recusa a lidar com a vida real. Se os boletos acumulam ou a família briga, ela foge para o seu casulo e diz que o mundo exterior é uma ilusão de baixa frequência. O Vedanta nos alerta. Se a sua paz depende de um ambiente perfeitamente silencioso e isolado, ela não é paz real. A segunda forma de aprisionamento nesta camada é o vício do consumo. Pense no hábito de abrir um aplicativo de compras. Você escolhe o produto, adiciona ao carrinho e, nos dias seguintes, rastreia o pacote. Há uma ansiedade gostosa ali. Quando o pacote chega e você o abre, você sente um pico de alegria. Mas quanto tempo isso dura? Dias? Horas? Logo em seguida, aquele objeto perde o brilho, o vazio volta e você precisa comprar um carro mais novo, uma roupa nova, um relógio moderno. Um ciclo que nunca termina, mesmo que você tenha o carro mais caro do momento. O que o Vedanta nos ensina sobre isso é revolucionário. Aquele objeto que você comprou nunca teve felicidade dentro dele. Se tivesse, ele te faria feliz para sempre. Ou o mesmo objeto teria que trazer a mesma felicidade para pessoas diferentes. A alegria que você sentiu no momento da entrega veio do fato de que, naquele exato segundo, a sua mente silenciou. O seu desejo parou. E quando a mente silencia por 1/1000 de segundo, ela reflete a luz de Anandamaya, a bainha da felicidade que já está no seu espírito. Você virou um viciado em compras porque confunde o objeto que causou o silêncio com a felicidade que brotou de dentro de você. Mas afinal, como quebrar as correntes dessas 5 prisões invisíveis? Os ensinamentos sagrados apontam para as sadhanas, práticas diárias, que nós podemos trazer para atividades bem simples da sua rotina atual. Se você está preso na primeira camada, a do corpo físico Annamaya, sua cura está em reconectar com a matéria de forma natural. Experimente cozinhar a sua própria comida do zero, prestando atenção nos alimentos, ou caminhar descalço na grama. Tire o foco da estética do espelho e traga para a saúde e o respeito real pelo corpo. Para quem vive sem constância e com a energia vital baixa na segunda camada Pranamaya, o remédio é o movimento de alta intensidade. Vá correr, faça musculação ou comece um esporte de combate. Quando você força o seu corpo ao limite, você obriga a sua energia vital a circular, eliminando aquela falsa sensação de cansaço crônico e preguiça. Se a sua prisão é a terceira camada, a das emoções reativas Manomaya, onde você é engolido por memórias tristes, pratique uma arte marcial como o boxe ou o jiu-jitsu. A luta te obriga a estar 100% no momento presente. Se você se distrair com o passado, você leva um golpe. Ela ensina sua mente a ter foco, resiliência e a canalizar as emoções em disciplina. Para o intelectual orgulhoso preso na quarta camada Vijnanamaya, que sabe tudo na teoria, mas tem medo de errar nas coisas simples da vida prática, o melhor remédio é uma aula de teatro, dança de salão ou canto. Essas atividades quebram a rigidez da mente, destroem o medo do julgamento alheio e te forçam a se expressar espontaneamente e a aceitar a própria vulnerabilidade. E para o comprador compulsivo, preso na ilusão da quinta camada Anandamaya, a solução está no trabalho voluntário ou na jardinagem. Quando você gasta a sua energia cuidando de uma planta ou ajudando alguém que precisa, sem esperar nada em troca, o seu ego diminui. E cruzando todas essas camadas, existe a prática mais poderosa de todas, a meditação diária. Pense na meditação como mecanismo de degelo automático das geladeiras modernas. Se você deixa uma geladeira antiga ligada por muito tempo, ela começa a acumular blocos de gelo que travam as gavetas e tiram o espaço útil do aparelho. A nossa mente faz exatamente a mesma coisa. Com o bombardeio do dia a dia, ela acumula o gelo das frustrações, dos traumas e dos pensamentos repetitivos. Quando você para e medita, retirando o seu cérebro dos impulsos externos, você ativa o sistema de autolimpeza da sua mente.
Aquelas emoções e aspectos que estavam escondidos, congelados no seu inconsciente, sobem para a superfície do consciente. Você os enxerga, eles derretem e vão embora. É por isso que, depois de meditar, a sua mente fica limpa, espaçosa e tranquila muito mais rápido. Muitas pessoas conseguiriam, com o tempo e acompanhamento médico, abandonar ou evitar o uso de psicotrópicos, como ansiolíticos e antidepressivos, se conhecessem o poder real desse mecanismo. A meditação não deveria ser vista como um rito místico para monges isolados em cavernas. Ela deveria ser tratada como higiene básica. Algo que você faz diariamente, sem falta, exatamente como escovar os dentes e tomar banho para limpar o corpo. A meditação é o banho diário da sua alma. Se você prestar atenção, vai perceber que a chave para desatar os nós de todas as camadas da nossa mente se resume a 4 pilares fundamentais: o esporte, as artes, a caridade e a meditação. O esporte organiza o nosso corpo físico e direciona a nossa energia vital através do movimento. As artes curam as nossas emoções e quebram a rigidez do nosso intelecto, nos ensinando a ser vulneráveis. A caridade desfaz a ilusão do ego, abrindo o portal para a felicidade que não depende de coisas. E a meditação une tudo isso, fazendo a higiene diária da sua mente e te lembrando de quem você é no silêncio. O esporte te dá disciplina, a arte te dá sensibilidade, a caridade te dá transcendência e a meditação te dá o retorno para casa. A verdade do Vedanta é que nenhuma dessas 5 camadas é você. O corpo, a energia, a emoção, o intelecto e os momentos de felicidade passageira. Tudo isso são apenas roupas que a sua alma veste. Você é o observador silencioso por trás de todas essas camadas. Você é a consciência que assiste a esse teatro acontecer. Quando você compreende que é a consciência pura por trás do espelho, o jogo de Maya perde o poder sobre você. Você finalmente sai da prisão, quebra o ciclo e experimenta a verdadeira liberdade.